Romanos capítulo 1, a partir do primeiro verso. Paulo trazendo uma saudação para a igreja, ele vai dizer: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, ao qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Versículo 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo ele faz uma apresentação, e nós vemos que no primeiro verso, Paulo ele vai se apresentar como servo, e é interessante observar que antes dele descrever o seu ministério eclesiástico, o seu ministério apostolado, ele se coloca na posição de servo. A palavra servo, dentro de uma definição grega, significa doulos, que quer dizer escravo. Observe a primeira estrofe do texto em seu prefácio. Paulo vai dizer: servo de Jesus Cristo. A conotação da palavra servo significa algo que é pertencente a uma pessoa ou alguém. Então nós entendemos que Paulo, quando ele se coloca dentro da posição de servo, ele está dizendo que ele pertence somente à pessoa de Jesus Cristo. Depois ele descreve que ele foi chamado para o ministério apostolado. Aqui nós entendemos uma grande verdade e um grande princípio bíblico, que independentemente das funções eclesiásticas que nós venhamos a exercer dentro de um ministério, todos nós fomos chamados para primeiramente servir ao Senhor. A última estrofe do primeiro verso, ele vai dizer: separados para o evangelho de Deus. Ou melhor dizendo, separado para o evangelho de Deus. Nós sabemos que a conversão de Paulo, ela ocorreu em duas instâncias. A primeira instância, Paulo ele se converteu do judaísmo. Paulo ele era uma pessoa completamente influenciada pelos preceitos do judaísmo, porque no início do seu ministério, Paulo foi estudar em Jerusalém aos pés de Gamaliel, que era um dos maiores mestres anuais do judaísmo, e ele então se forma em todos os preceitos da lei judaica. Então ele era uma pessoa completamente influenciada pelo judaísmo. No capítulo 8 de Atos, Paulo ele considera o cristianismo como uma seita, por exatamente ser influenciado pelo judaísmo. E a segunda instância da conversão de Paulo foi que ele se desfez das suas profissões seculares ou sociais. Paulo, quando ele se converte ao Senhor, ele sai para Damasco porque ele havia sofrido algumas ameaças de alguns irmãos que haviam reconhecido ele e tendo notório que ele era uma pessoa que perseguia o cristianismo. Então Paulo ele vai fugir para a cidade de Tarso e ali ele fica 14 anos estudando. Durante esses 14 anos, Paulo, para o seu próprio sustento, ele vai aprender a função de fazer tendas. E quando ele é chamado por Barnabé, que agora havia recebido uma igreja do ministério apostolado que havia em Jerusalém, Barnabé lembra do apóstolo Paulo, vai até a cidade de Tarso, convida ele para uma grande obra missionária que eles iriam realizar na Macedônia. Então Paulo, que fazia tendas, ele deixa o seu ofício para, juntamente com Barnabé, exercer uma grande obra missionária. Então, no seu prefácio aqui, Paulo ele se apresenta como servo de Cristo. Quando nós observamos o título da carta, aqui ela já revela o seu destinatário. Epístola de Paulo aos Romanos. Deixa eu colocar aqui no slide. Epístola de Paulo aos Romanos. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele escreve para os irmãos que agora haviam se convertido ao cristianismo e que estavam habitando em Roma. É interessante nós observarmos que Roma, naquele tempo, era uma grande metrópole formada com uma população de mais de 1 milhão de habitantes, dos quais aproximadamente 40 mil eram compostos por judeus.
Naquele tempo, a cidade romana era a principal cidade do mundo antigo. Também era descrita dentro de uma percepção tanto arqueológica como também política, né, como uma cidade cosmopolita, ou seja, uma cidade política, porque ela abrigava diversos imigrantes de várias partes ocidentais do Império, incluindo a Itália, a Espanha, região britânica e a África. Então, era uma cidade descrita dentro de uma percepção arqueológica como uma cidade também cosmopolita. Roma, segundo alguns historiadores, eles vão dizer que ela foi fundada por dois irmãos gêmeos que viveram durante o ano 753 a.C., chamado Rômulo e Remo, dando-se, então, a origem da palavra romanos. Mas se trata apenas acerca de uma lenda. E alguns historiadores vão afirmar que a população de Roma veio a surgir através de alguns pastores que viviam próximo ao rio Tigre, que hoje é localizado dentro de uma percepção geográfica como a Itália. Então, a civilização romana vieram desses pastores que moravam próximo ao rio Tigre naquele tempo. Diante da história, como nós observamos, nós vemos que as cidades eram predominadas naquele tempo por imperadores, por reis que administravam todo o conceito social que existia. E quando Paulo ele escreve essa carta, quem administrava toda a cidade era o imperador Nero, que exerceu o seu ofício entre o ano 54 até o ano 68 depois de Cristo. E foi o próprio Nero que levantou aquela grande perseguição, que é conhecida pela história como a grande perseguição ao cristianismo, conhecido também como a Era Sombria da Igreja. Quando nós vamos observar na história, nós vemos que Roma ela havia se tornado uma cidade bastante popular no seu tempo, porque era uma cidade muito rica no sentido material, no sentido de beleza, no sentido de formosura. Era uma cidade que possuía grandes teatros, grandes hotéis, formados com grandes pedras de mármore. E também alguns historiadores vão dizer que no centro dessa cidade existia uma piscina, uma banheira, onde as pessoas tomavam banho público. E ali havia um jardim que cercava essa piscina, um chafariz que ficava jogando água para regar aquele banho público. E as pessoas que visitavam essa cidade certamente participavam também desse local. Era uma cidade que possuía cerca de 1.500.000 habitantes. Desses 1.500.000 habitantes, aproximadamente 800.000 eram escravos. Aqui nós começamos a ter um certo sentido em sabermos que a cidade de Roma era uma grande cidade rica, porque era uma cidade que tinha bastante escravos, né? Pessoas que trabalhavam para o seu sustento, que trabalhavam na construção daquela cidade. Quando nós observamos isso, nós vemos um reflexo do Egito do Antigo Testamento, que possuía mais de 3 milhões de escravos que eram compostos pelo povo judeu. E nós vemos que o Egito era uma grande metrópole, uma grande população com templos gigantescos, né? Obras imensas, que até hoje tem algumas sobras na arqueologia. Consegue-se observar alguns trabalhos que surgiram no Egito após 4.000 anos atrás. Então, nós vemos que a cidade, pelo fato dela possuir 800.000 escravos, ela também conseguiu ter um grande quesito social, porque ela tinha trabalhadores. Também na história, a cidade de Roma ela vai se destacar pelo seu poder militar. Nós vemos que dentro da história, a cidade ela conseguiu grandes conquistas por causa da grande formação militar que existia sobre a cidade romana naquele tempo. É interessante também observar que, embora a cidade romana fosse o centro do mundo antigo naquela época, e eles falavam o latim, a língua predominante, ou seja, a principal língua que eles utilizavam naquela época era o grego, que era a língua comercial. Trazendo aqui aquele sentido de a cidade ser completamente influenciada pelo helenismo, que era uma mistura tanto da cultura grega como também da cultura romana. Os romanos passaram, então, a viverem como os gregos, a praticarem os mesmos hábitos e costumes que os gregos praticavam naquele tempo, e a história vai datar isso como
uma cultura helenística, né? Ou seja, uma mistura tanto do grego como também do romano. Tanto que depois houve uma grande briga entre os gregos e os romanos, porque eles pegaram os nomes que haviam sido traduzidos dentro do dialeto grego e traduziram para dentro do idioma latim. E aí os nomes, como Zeus, né, como a deusa Diana, que eram deuses pagões que os gregos adoravam, os romanos passaram a adorar esses deuses dentro do seu próprio dialeto, que era o latim naquele tempo. Isso trouxe uma grande confusão entre os gregos e os romanos, porque os gregos também faziam parte da cidade de Roma naquele tempo. E houve um grande conflito entre eles. Falando sobre a autoria dessa carta, que também é um assunto bastante discutido, essa carta foi escrita aproximadamente 3 meses, entre o ano 56 ao ano 57 depois de Cristo. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele estava na cidade de Corinto, que era uma das províncias romanas da Acaia, que ficava no território da Grécia. Em Atos capítulo 20, a partir do versículo 2, vai descrever que Paulo estava na casa do seu amigo Gaio, que era uma pessoa que havia recepcionado Paulo em sua casa, e foi exatamente nessa casa que Paulo escreve essa carta aos romanos. Paulo havia estado na casa de Gaio planejando projetos missionários para que ele pudesse, então, cumprir na sua 3ª viagem missionária. Em Atos capítulo 16, abra sua Bíblia aí, em Romanos capítulo 16, Romanos capítulo 16, versículo 22. Romanos capítulo 16, versículo 22, vai dizer assim, olha, eu, Tércio, que escrevi essa carta, ou em outras traduções, eu, Tércio, que essa carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Aqui o escritor na carta aos Romanos, ele se revela sendo Tércio. Tércio era um secretário do apóstolo Paulo, e nós vemos que dentro da cultura judaica, naquele tempo, os apóstolos, assim como os discípulos, eles carregavam pessoas que pudessem auxiliar no seu ministério. E Tércio, por certo, era um secretário de Paulo, aquele que auxiliava, aquele que estava próximo juntamente com Paulo dentro do seu ministério. Então, aquele que havia escrito a carta aos Romanos foi Tércio, e o mentor dessa carta foi o próprio apóstolo Paulo. Então, o escritor foi Tércio, mas o autor é o apóstolo Paulo. Quando nós entendemos isso, nós podemos fazer uma aplicação também até mesmo dentro da própria composição bíblica. A Bíblia, ela tem 40 escritores, mas, porém, ela tem um único autor, que é Deus. Assim também é na carta de Romanos. Tércio foi o escritor dessa carta, porém, o autor dela foi Paulo. O mentor, aquele que criou as ideias, aquele que trouxe toda a percepção de ideias aqui, foi o próprio apóstolo Paulo. O escritor foi Tércio, auxiliando Paulo na escrita. A portadora dessa carta foi uma irmã chamada Febe, que servia na igreja de Sincreia, conforme Paulo vai descrever aqui no capítulo 16, no primeiro verso. E naquele tempo tinha esse costume de chamar uma pessoa de confiança, uma pessoa que possuía fé em Cristo, uma pessoa que tinha um bom testemunho na igreja. Eles convidavam essa pessoa para que a mesma pudesse, então, levar essa carta até o seu destinatário. É interessante nós falarmos sobre isso, que no capítulo 16, a partir do primeiro verso, Paulo vai apresentar Febe como uma serva do Senhor. E alguns teólogos vão discursar dizendo que a definição da palavra serva se refere a uma diaconisa, que traz uma conotação de servir. Outros teólogos vão dizer que a palavra serva aqui significa apenas servir ao Senhor e não atribui nenhuma conotação de diaconisa. Então, existe essa diversidade aí. Então, Paulo apresenta Febe aqui como uma serva, como alguém que servia na casa do Senhor, que traz até mesmo uma conotação de diaconisa. Então, a portadora dessa carta foi Febe. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele escreve esboçando aqui 3 propósitos. O primeiro, ele escreve para os cristãos gentios que agora haviam se convertido na fé no Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 8. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Romanos 1, 8.
ele vai dizer: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Então, Paulo escreve essa carta para os irmãos que agora haviam se convertido no Senhor. Mas é interessante nós observarmos aqui que não foi Paulo que fundou essa igreja em Roma. Olha o que ele diz na última estrofe do texto: porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Aqui nós entendemos que a igreja de Roma, ela não havia se estabelecido recentemente. Já era uma igreja bastante conhecida, em que o testemunho dos gentios já estava sendo propagado em várias partes do continente asiático. As pessoas já tinham noção do testemunho dessa igreja que estava em Roma. Então, Paulo, quando ele escreve essa carta, ele escreve para esses irmãos que estavam ali estabelecidos em Roma. A partir do versículo 10, ele vai expressar aqui o seu desejo de visitar esses irmãos, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião em ter convosco, porque desejo ver-vos para comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isso é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto a vossa como a minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas das vezes propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Paulo aqui ele vai expressar o seu desejo de visitar esses irmãos. Então não foi Paulo que fundou essa igreja em Roma. Embora ele escreve essa carta para os romanos, ele não havia fundado essa igreja em Roma. E quando ele escreve essa carta, ele ainda não havia visitado essa cidade, ou muito menos visitado esses irmãos que haviam estabelecido uma igreja ali. Mas em qual ocasião a igreja de Roma ela foi fundada? A única e primária hipótese é que essa igreja foi estabelecida após o dia de Pentecostes em Atos capítulo 2. Porque durante todo o ano aconteciam pelo menos 3 grandes festas anuais em Jerusalém: o Pentecostes, a festa da Páscoa e a colheita. Essas 3 grandes festas anuais eram comemoradas todo o ano. E durante todo o ano, quando aconteciam essas grandes festas, todos os povos que eram provenientes do mundo romano, eles se reuniam em Jerusalém para celebrar essas festas, né? Então, esses irmãos que estavam em Roma, provavelmente estavam presentes também ali em Jerusalém, na festa de Pentecostes, a partir do ano 30 depois de Cristo, e quando aconteceu aquele grande fato gracioso, que nós colocamos assim, em que todos os discípulos começaram a falar em línguas estranhas, e as pessoas que ali presentes estavam começaram a ouvir aquelas línguas dentro do seu próprio dialeto. Aqui então ocorre a primeira e grande evangelização mundial, em que todos que ali presentes estavam foram evangelizados a partir de uma única pregação. Aí então as pessoas vão se impressionar com aquele grande feito, e eles vão ouvir a pregação de Pedro, e 3.000 almas vão se converter ao Senhor. Após esse dado, eles vão retornar para a sua cidade atual, vamos colocar aqui os romanos, e ali então eles vão começar a estabelecer e a pregar o evangelho na sua cidade natal, né? Digamos assim. Se passando então 20 anos depois, Paulo escreve essa carta no ano 56 depois de Cristo. Então, a existência dessa igreja já estava há mais de 20 anos. E ali então os irmãos começaram a propagar o evangelho, trazendo então um grande testemunho para várias partes do mundo asiático. O segundo propósito que Paulo escreve essa carta, ele escreve para decifrar aqui o poder do evangelho, ou conduzir as pessoas para o tema da justificação pela fé. Esse é o principal tema da carta do apóstolo Paulo, porque no tempo em que Paulo escreve essa carta, havia uma grande discussão entre os judeus a respeito da circuncisão, a respeito dos preceitos que tangia toda a lei do judaísmo. Então, quando Paulo ele escreve essa carta, ele escreve para esclarecer as dúvidas que haviam entre os gentios, principalmente em relação à fé, principalmente em relação à salvação. Eu acho interessante observar aqui que no versículo de número 16 do capítulo 1, Paulo ele vai descrever algo em relação ao evangelho. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê,
primeiro do judeu e também do grego. Por que Paulo ele vai se expressar dessa forma? Porque os judeus eles consideravam o evangelho um escândalo e os gregos eles consideravam o evangelho uma loucura. Tanto os gregos como os judeus eram dois povos que permeavam toda a civilização do mundo antigo. E naquele tempo havia uma grande discussão dos mestres judeus com os apóstolos e principalmente com os gentios que haviam se convertido na fé. Havia uma batalha muito grande, uma guerra de doutrinas naquele tempo. E os gregos, que eram os mestres da filosofia, eles diziam que o evangelho que era pregado pelos apóstolos era uma loucura. Porque dentro da filosofia, os gregos eles vão buscar aquilo que é racional, aquilo que é relativo à ciência. E nós sabemos que a ciência é trabalhada dentro da observação. Então, diante dessa percepção, os gregos diziam que o evangelho era loucura, porque dentro de uma percepção filosófica, é impossível acreditar que um homem que veio de um outro planeta, veio na Terra, morreu e ressuscitou ao terceiro dia e trouxe salvação para toda a humanidade. Isso era loucura dentro das coisas relativas. Então, os gregos consideravam o evangelho uma loucura. Os judeus consideravam o evangelho um escândalo porque o Messias, para eles, jamais seria crucificado. Embora Isaías havia profetizado que o Messias, seria aquele que carregaria os nossos pecados, seria aquele que sofreria por nós, conforme o profeta messiânico vai descrever. Os judeus eles consideravam que Jesus não era um Messias, mas era apenas um profeta. Porque o verdadeiro Messias, para eles, jamais morreria sobre uma cruz, que dentro da cultura romana representava um instrumento de condenação, representava um instrumento de vergonha. Todos aqueles que eram colocados sobre uma cruz eram aqueles que eram completamente envergonhados diante da sociedade. E Jesus, sendo o próprio Messias, na percepção dos judeus, ele jamais passaria por isso, porque assim como Oséias e os demais profetas vão profetizar a vinda de um Messias glorioso, um Messias que vai rasgar o céu juntamente com seus anjos para arrebatar a sua igreja. Então os judeus achavam que o Messias viria dessa forma. Então eles consideravam o evangelho um escândalo, porque é um escândalo dizer que o Messias, o próprio Deus encarnado, seria envergonhado e humilhado dessa maneira e dessa forma. Por isso que Paulo vai externar no versículo 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Paulo está dizendo que o evangelho aqui é o poder de Deus, ou seja, é aquele que traz salvação. O evangelho traz salvação para todo aquele que nele crê, porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Evangelho é boas novas, é proclamar, é propagar acerca de alguém. Então Paulo estava propagando acerca de Jesus Cristo. E por essa razão ele estava dizendo, eu não me envergonho acerca de Jesus, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então esse é um dos principais assuntos que Paulo vai abordar na sua carta. Terceiro propósito, Paulo aqui vai combater a idolatria e a depravação moral dos romanos. No versículo 18, Paulo vai dizer assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Paulo estava dizendo que os romanos, não cristãos, haviam pervertido a verdade de Deus em injustiça. Aqui Paulo está falando sobre os romanos que não eram cristãos, e nem muito menos judeus, e que haviam rejeitado a Cristo. E por causa da sua rejeição a Cristo, eles se perverteram completamente na imoralidade sexual. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer que eles perverteram a verdade pela a injustiça. No versículo 23, Paulo ele vai trazer aqui um espelho do que havia se tornado Roma naquele tempo. Versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e das aves, e dos quadrúpedes, e dos répteis. Aqui Paulo está dizendo que a cidade romana era completamente pagã. Que os romanos, por rejeitarem a Deus, eles se perverteram no politeísmo, que era a doutrina de adorar diversos deuses naquele tempo, e por essa razão eles haviam pervertido a verdade pela injustiça.
transformaram a imagem de um Deus corruptível, conforme Paulo vai dizer no versículo 23, em um Deus corruptível. Ou seja, trocaram a adoração de um único Deus vivo a adoração a imagens e a esculturas. Até porque naquele tempo, irmãos, a civilização romana era completamente influenciada pelos gregos. E nós vemos que o paganismo ele surgiu dentro da Grécia, principalmente o paganismo de deuses mitológicos. Então aqui eles rejeitaram a doutrina do Deus monoteísta, né, que era de adorar um único Deus, o Yahvé, para então adorar diversos deuses dentro de uma doutrina politeísta. E Paulo então vai dizer o que causou essa idolatria pagã na sociedade. Versículo de número 24 adiante, pelo que também Deus os entregou às consciências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Ou seja, se referindo aqui à idolatria pagã, né? Que é bendito eternamente, amém. Versículo de número 26 adiante, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à sua natureza. E semelhantemente também, os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo entre si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Aqui nós encontramos um exemplo do que é uma civilização que rejeita a religião, que rejeita a doutrina de um Deus monoteísta. Pelo fato da civilização romana ter recusado a adorar o Deus de Israel, eles se perverteram completamente nas suas imoralidades e no seu paganismo. A idolatria fez com que a cidade romana viesse então a ser completamente imoral, fazendo com que as mulheres trocassem o uso natural da sua sexualidade e assim também os varões, sendo uma cidade completamente depravada. Quando você vai estudar sobre a cidade romana dentro do contexto histórico, você vê que ela foi o império mais pagão e o império mais imoral que existia naquele tempo, em que havia relação sexual entre pessoas da mesma família, onde havia uma depravação moral muito grande no sentido sexual na cidade. Então você vê que, por causa da ausência da doutrina de Deus, da ausência da adoração de um único Deus, a cidade foi completamente pervertida. Agora nós vamos ver um exemplo do que é uma civilização, do que é uma sociedade, do que é uma cidade sem Deus. A partir do versículo 29, Paulo vai dizer: estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, inécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que era pregada naquele tempo, que já era conhecida naquele tempo, que são dignos de morte, e os que tais coisas as praticam, não somente as fazem, mas também consentem os que as fazem. Uma cidade, uma civilização, um país que exclui a religião, ela tem fortes tendências de ser completamente imoral, de ser completamente corrupta. Até porque, irmãos, o conceito de moralidade veio do cristianismo. O conceito de moralidade veio da religião, veio do modelo judaico-cristão. As leis civis que hoje estão inseridas na nossa sociedade foram inspiradas na Bíblia, como não matarás, não adulterarás, não furtarás. Então, se você exclui a religião da sociedade, ela tem fortes tendências de ser completamente imoral e corrupta. É o que nós estamos hoje presenciando no nosso país. Um país completamente laicista, que recebe e adota tudo quanto é tipo de crença, de religião, e é por isso que nós estamos presenciando essa corrupção moral. Nós estamos presenciando essa distorção da estrutura familiar,
da estrutura da civilização humana por causa da ausência da religião. Hoje, quando nós falamos acerca de religião, religião está bastante deturpada, né, dentro do conceito popular no dicionário. Porque quando você se refere à religião, você se refere a vários conceitos de ligações a vários meios de crenças. É isso que você encontra dentro do dicionário popular hoje. Mas religião na Bíblia é o único meio que liga um homem a Deus. A palavra religião refere-se a ligar um homem a Deus. E nós somos ligados a Deus por meio de Jesus. E quando você fala sobre religião, você fala sobre Jesus. Você está pregando sobre Cristo, o único meio que liga um homem a Deus. Então, se você exclui a religião de uma sociedade, você vai ver uma sociedade completamente depravada, imoral e corrupta. É exatamente o que nós estamos vendo hoje na nossa sociedade. Na carta aos Romanos, nós encontramos pelo menos 3 divisões didáticas. A primeira divisão é chamada de divisão doutrinária. Vai do capítulo 1 até o capítulo 8. Aqui o apóstolo Paulo ele vai tratar de assuntos que vão reger a justificação e que vão ser trabalhadas dentro dos preceitos que vão levar à nossa salvação. A segunda divisão é dispensacional, que vai do capítulo 9 ao capítulo 11, onde Paulo vai tomar o modelo do judaísmo, da igreja do Antigo Testamento, e vai comparar a igreja do Novo Testamento, que é a igreja gentia. E a terceira e última divisão didática vai do capítulo 12 ao capítulo 16, que é chamada então de divisão prática. Aqui o apóstolo Paulo vai exortar os irmãos a praticar todos os preceitos que regem o cristianismo e principalmente o evangelho. Vamos então ao conteúdo adicional? No capítulo de número 3 ao capítulo 5, o apóstolo Paulo vai falar sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus. No capítulo 1, o apóstolo Paulo vai falar sobre a rejeição daqueles que haviam negado Jesus e a imoralidade em que eles haviam completamente sido influenciados. No capítulo 2, ele vai falar sobre as questões relacionadas ao povo de Israel e aos judeus, a grande briga que havia naquele tempo entre os judeus e os gentios sobre a questão da circuncisão. E no capítulo 3, ele vai falar sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo. Aqui nós vamos trazer a exposição de alguns versículos, a partir do versículo 21 do capítulo 3. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Tendo o testamento da lei e dos profetas, isso é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E porventura Deus somente dos judeus? E não é o também dos gentios? Também dos judeus, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes a estabeleceremos a lei. Aqui o apóstolo Paulo vai tratar de um assunto bastante conhecido, né, e bastante polêmico dentro dos assuntos relacionados à soteriologia. Ele vai falar acerca da nossa justificação pela fé em Cristo Jesus. No versículo de número 22, ele vai dizer o seguinte, que não há diferença entre os judeus e nem entre os gentios. Não há diferença nenhuma entre os dois povos. No versículo 23, ele vai dizer que todos pecaram, independentemente se é judeu ou se é gentil. Todos são pecadores.
E quando ele se refere que todos pecaram no versículo 23, ele está falando do pecado original de Adão. Que em Adão todos nós pecamos. Que nós já somos pecadores por natureza. Que nós somos influenciados pelo pecado. Então não há uma distinção entre os judeus e gentios, porque todos são pecadores. No versículo de número 24, ele vai se apropriar de um termo jurídico chamado justificação, onde ele vai dizer, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aqui ele utiliza um termo jurídico chamado justificação, para explicar essa grandiosa obra que Deus havia feito sobre as nossas vidas. O termo justificação significa o ato de tornar uma pessoa inocente. O ato de tornar um culpado completamente inocente. E nós vemos que dentro desse termo de justificação, nós somos completamente inocentados mediante a Cristo. Porque tornar o culpado inocente é por meio da justificação. Agora, algo interessante a ser observado é que ele vai dizer que nós somos justificados gratuitamente pela sua graça. Porém, pelo que nós somos justificados? Ele fala que nós somos justificados. Mas o que é que nos torna justificados? Aí ele vai dizer, pela redenção que há em Cristo Jesus. Jesus é que nos torna completamente justificados diante de Deus. Agora, algo interessante a ser observado é que nós somos justificados, mas isso não significa que nós deixamos de sermos pecadores. Nós somos justificados pela redenção que há em Cristo Jesus. Ele nos tornou completamente justos pela sua maravilhosa graça. Mas isso não significa que nós deixamos de ser pecadores. Ou isso não significa que nós vamos deixar de pecar. Pelo contrário. Aqui Paulo está dizendo que um homem ele é justificado apenas pela sua fé em Cristo e não pela praticidade das obras. Nós somos justificados pela devoção de fé que nós temos em Cristo. Mas isso não significa que nós deixamos de ser pecadores. Não. Paulo vai dizer no versículo 23 que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. O fato de nós sermos justificados por Deus não significa que nós somos merecedores da salvação. Pelo contrário, nós somos justificados por Ele por causa da sua misericórdia. Então, por essa razão, a justificação, ela ocorre somente por meio de Cristo Jesus. É interessante também dizer que a justificação, ela é um ato instantâneo, diferentemente da santificação, que é uma questão progressiva. Para você ser santo, você tem que praticar e exercer aquilo que vai te levar à separação. Para você ser justificado, é apenas você devotar a sua fé em Cristo Jesus. A justificação é um ato instantâneo, mas a santificação é um processo progressivo. Dentro da questão da justificação, não existe aquele que é mais justificado do que o outro. Todos nós somos simplesmente justificados mediante a nossa fé em Cristo em apenas um único nível. Porque senão a gente vai começar a achar que um é mais justificado do que o outro. Eu sou mais justificado por Deus porque eu exerço funções dentro da igreja. Eu sou mais justificado por Deus porque eu demonstro obras. Pelo contrário, todos nós somos justificados mediante a Deus dentro de um único e absoluto nível. Né? Então, nós somos justificados pela nossa fé em Cristo. No versículo de número 25, ele vai dizer que houve um processo que Jesus havia utilizado, que era utilizado no Antigo Testamento, que era chamado de propiciação. Essa expressão significa um sacrifício em pró da expiação. Refere-se ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então ele vai dizer que Cristo foi a propiciação, ou seja, o sacrifício pelo nosso pecado. No versículo de número 26, ele vai dizer, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Algo interessante que Paulo vai abordar é que o fato de nós sermos justificados por Deus não significa que nós somos justos. Nós não somos justos porque nós praticamos a obra de Deus ou porque nós temos boas obras. Nós somos justos por causa de Cristo Jesus.
mas não significa que nós somos absolutamente justos, nós somos declarados justos diante de Deus. Ele nos declara justos. Mas por que nós não somos justos? Porque nós somos pecadores. Um homem a todo instante pratica o mal, irmãos. Um homem a todo instante é influenciado pelo pecado, seja no pensar, seja no falar, seja no agir, seja nas atitudes. Nós pecamos constantemente. É por isso que nós não somos justos diante de Deus, mas nós somos declarados justos pela pessoa de Jesus. Ele nos justifica diante de Deus e por isso nós somos justos. Mas nós não somos justos pelas nossas próprias obras. No versículo 28, ele vai falar sobre uma questão relacionada a uma obra meritória, em que os judeus achavam que eles eram merecedores absolutos da salvação. Concluímos, pois, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, Paulo vai dizer que o homem ele é justificado pela fé sem as obras da lei. Você não é justificado porque você pratica a palavra de Deus. Você é justificado pela sua fé em Cristo Jesus. Nós não somos justificados porque viemos na igreja terça, quinta e domingo. Nós somos justificados pela nossa fé em Deus. Porque se você é justificado pelas suas obras, então você não é mais justificado pela fé, mas você é justificado por aquilo que você faz. E diante da lei, diante daquilo que Deus havia colocado diante do seu povo, que eram as suas leis, nenhum homem era justificado, porque todos nós éramos pecadores e transgressores da lei. Por que nenhum homem era justificado? Porque se você errasse em um só quesito da lei, se tornava culpado de toda ela. Então, diante da lei, nenhum homem era justificado. Por essa razão, nós não somos justificados pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Aí no versículo 29, ele vai se referir a uma questão meritória, em que os judeus achavam que eles eram os únicos donos da salvação. Ele vai dizer, é porventura Deus somente dos judeus? E não é o também dos gentios? Aí Paulo vai dizer, também dos gentios, certamente. Ele está dizendo que a salvação não foi predestinada apenas aos judeus, mas foi predestinada também ao povo gentil. Que a doutrina monoteísta, ou seja, de adorar um único Deus, não é dada apenas aos judeus. Ou seja, povo legítimo, né? Aqueles que foram chamados pela promessa do próprio Deus. Mas também é predestinada ao povo gentil. Aqueles que entraram de carona, né? Diante da salvação que Deus havia estabelecido sobre o povo de Israel. No versículo de número 30 até o versículo de número 31, Paulo ele vai combater aqui o exclusivismo que o povo de Israel achava que somente eles é que eram meritórios da salvação porque eles praticavam os quesitos da lei. Versículo 30, se Deus é um só que justifica pela fé, a circuncisão é por meio da fé. Perdão, se Deus é um só que justifica pela fé, a circuncisão e por meio da fé, a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes a estabeleceremos. Paulo aqui está dizendo que não era porque você praticava as obras da lei que você receberia algum mérito justificacional, ou que você seria completamente salvo, mas era pela sua fé em Cristo Jesus. Aí no versículo 31, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes a estabeleceremos a lei. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que a graça não anula a lei. Que, na verdade, a lei é um cumprimento da graça. A graça não veio para anular a lei, mas a lei é um cumprimento da própria graça. O que Paulo está dizendo é que a lei apenas mudou de posição. É por isso que os judeus naquele tempo acusavam Paulo de ser antinomista, aquele que era contrário à lei. Porque o evangelho que Paulo apresentava era um evangelho baseado apenas na fé, que um homem não precisaria ter obras para ser salvo. E aqui Paulo vai dizer, anulamos, pois, a lei pela fé, porque a salvação vem pela fé. Então os judeus pregavam que a salvação e a justificação vinha pela lei. E aí ele vai dizer, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes a estabeleceremos a lei.
Paulo está dizendo aqui que o fato de nós sermos salvos pela fé não significa que nós vamos deixar de praticar a lei. Porque, na verdade, a lei é um complemento da graça. A lei apenas mudou de posição. A lei que outrora servia para trazer expiação e justificação ao homem, agora ela serve apenas para moralizar o homem. Porque o único meio que nos justifica é a nossa fé em Cristo Jesus. A lei agora vem para moralizar o homem, para reger os seus princípios morais. Então é isso que Paulo está dizendo aqui, que a salvação vem pela fé em Cristo, mas a praticidade da lei nos torna seres completamente morais. Então a graça não veio para anular a lei e jamais irá anular, porque a lei é que moraliza o homem. É as leis que tangem o reino de Deus que vai trazer uma ordem eclesiástica na igreja, que vai trazer um conceito moral na igreja. Por exemplo, tira as leis da nossa sociedade para você ver que vira uma bagunça. Com as leis, já existe uma corrupção completamente impregnada na sociedade. Imagina uma sociedade sem leis. Imagina o reino de Deus sem leis. Se com leis, muitas pessoas ainda violam as leis estabelecidas pelo próprio Deus, imagina um reino sem leis. Vira uma bagunça. Então, por essa razão, Paulo vai dizer que nós, que somos justificados pela fé, no versículo 31, também iremos estabelecer a lei, iremos praticar e exercer a lei. É por isso que a palavra de Deus, irmãos, ela é fundamental na nossa vida, porque ela é o único meio que nos moraliza e que nos torna pessoas completamente santas diante de Deus. Uma igreja que não dá ênfase às Escrituras, ela tem forte tendência de se corromper. Ela tem forte tendência de ser uma igreja completamente imoral. Porque o que moraliza a nossa vida é a palavra de Deus. O que nos incentiva a sermos seres morais é a palavra de Deus. Há pouco tempo atrás eu escrevi um artigo, até postei na internet, em que eu titulava que o louvor não é substituto da palavra. O louvor não substitui a pregação expositória das Escrituras. Pelo contrário, a pregação precisa ser priorizada nos nossos cultos. E hoje você vê em muitas denominações que se dá uma grande ênfase aos louvores, forte ênfase aos louvores e pouca prioridade à pregação da palavra. É por isso que muitas pessoas são fracas e debilitadas espiritualmente. Em alguns lugares que eu vou ministrar, que eu vou palestrar, as pessoas tomam um susto quando vê uma pessoa, nossa, você é tão novo palestrando, você é tão novo pregando. Irmãos, isso não era para ser uma novidade, isso era para ser uma realidade. Mas é porque os nossos jovens de hoje são mais influenciados pelo louvor do que pela palavra. A palavra de Deus é o único meio que nos atrai para Ele. É o único meio que faz com que eu e você venhamos a conhecer quem Ele é, os seus atributos, a sua natureza divina e que venha nos incentivar a andar como Ele. Se você não conhece as Escrituras, não tem como você ter uma influência para se parecer com Cristo. Não tem como você ter desejo de andar como Cristo andou. É por isso que a palavra de Deus precisa ser priorizada no nosso meio. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Nós estabelecemos a lei, nós pregamos a lei, nós ensinamos sobre a lei, nós ordenamos a lei. No capítulo 6, até o capítulo 8, Paulo vai falar sobre a unidade em Jesus. Unidos a Jesus, os cristãos são capacitados pelo poder do Espírito Santo a viver uma vida completamente justa. No capítulo 6, a partir do primeiro verso, ele vai dizer: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Porque o fato de Paulo dizer que nós somos justificados mediante a fé, os judeus acusavam ele de ser antinomista, aquele que não pregava sobre leis e que não pregava sobre princípios. E naquele tempo, o que perseguia a igreja era um grupo de falsos mestres, conhecido como gnosticismo. E eles diziam que o Espírito era o que Deus buscava, que o Espírito era a única coisa de valor que existia no homem. E, por certo, você poderia viver uma vida completamente enfurnada nas praticidades do seu corpo, porque o que Deus iria arrebatar seria o seu espírito. Aí Paulo vai confrontar o gnosticismo. Que diremos, pois?
Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Nós que agora somos salvos pela fé e não mais pelas obras da lei, viveremos ainda no pecado? Aí ele vai dizer, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como ainda viveremos nele? Se em Cristo Jesus nós estamos mortos para o pecado, como que o pecado pode ter influência na nossa vida? Como que o pecado possa ter uma existência em mim? De maneira nenhuma. No versículo 6, Paulo vai dizer, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais ao pecado. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Paulo está dizendo que em Cristo o nosso pecado foi morto e sepultado. Aí ele vai dizer o seguinte, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais ao pecado. Nesse versículo 6, Paulo está dizendo que aqueles que são unidos em Jesus, eles têm uma forte influência e poder do Espírito Santo para lutar contra o pecado. Aqueles que estão em Cristo sepultaram o seu pecado no seu corpo. E aí o pecado deixa de ter influência deixa de ter poder sobre a sua vida. Porque influência ele vai ter. Quando nós estamos em Cristo, nós mortificamos o nosso pecado no corpo. O que é mortificar? É adormecer. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, que o nosso corpo ele é corruptível, fadado de corrupção. Que enquanto nós vivemos, nós iremos pecar. Mas aqui Paulo está dizendo que nós que estamos em Cristo, crucificados com Ele, mortificamos o pecado no corpo. E aí o pecado deixa de ter poder sobre as nossas vidas. Mas ele tem influência a partir do momento que você dá uma brecha para ele. Então a única forma de nós vencermos o pecado é estarmos em Cristo. Em 1 João, capítulo 3, versículo 9, o apóstolo João vai dizer, aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente. A semente de Deus permanece nele e ele não pode viver no pecado porque é nascido de Deus. Quem nasceu em Deus, irmãos, não peca habitualmente. O pecado não tem domínio sobre a sua vida. É por isso que nós precisamos estar ligados em Cristo Jesus. Aí Romanos capítulo 8. Porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo está dizendo que não há condenação para aqueles que estão em espírito com Deus. Aí no versículo de número 'Deixa eu achar aqui. Versículo de número 34 do capítulo 8. Quem os condenará? Versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Versículo 34. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Paulo está dizendo que não existe acusação contra os eleitos de Deus. Que não existe acusação contra aqueles que estão em Cristo, porque Ele morreu pelos nossos pecados. Aí muitos vão aplicar aqui o conceito da predestinação, dizendo que o homem, todavia, foi predestinado à salvação. Porque não existe condenação contra os eleitos de Deus. Que nós somos eleitos desde a eternidade. Só que Paulo, escrevendo na sua carta aos Efésios, no capítulo 1, ele vai dizer que os eleitos são aqueles que foram chamados para serem santos. E a palavra santo é separação. Eleitos são aqueles que se separam. São aqueles que vivem uma vida de praticidade santa. São aqueles que são completamente santos e irrepreensíveis diante de Deus. Esses foram predestinados para a salvação. Porque nós entendemos que a igreja foi predestinada para a salvação. E quem faz parte da igreja vai ser salvo. Quem não faz parte da igreja vai ser condenado. E a igreja, irmãos, diante do contexto secular, ela tem que ser separada, ela tem que ser limpa, ela tem que ser pura, ela tem que ser luz. A partir do capítulo de número 9 até o capítulo 11, deixa eu passar aqui.
Paulo vai falar sobre a rejeição dos judeus em relação à pessoa de Jesus Cristo. Capítulo 10, versículo de número 9, ele vai falar o seguinte: ao saber com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aqui Paulo ele vai reger, irmãos, todo o processo da salvação. Olha o que ele vai dizer. Primeiro ponto: ao saber que com a sua boca confessar ao Senhor Jesus, condição para a salvação, eu preciso levantar minha mão e confessar que Jesus Cristo é Deus. A palavra confessar, derivado de um termo jurídico, significa se arrepender, arrependimento. Aquele que confessa e se arrepende alcança misericórdia e salvação. Segundo princípio: e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Primeiro ato, confessar. Segundo, fé. Crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Aqui Paulo, ele estabelece a pérola da salvação. Nós precisamos confessar que o Senhor Jesus Cristo é Deus, confessarmos os nossos pecados a Ele e crer no nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Por que Paulo está ensinando isso a esses cristãos romanos? Porque os judeus não acreditavam que Jesus era o Messias. E, por certo, eles não acreditavam na ressurreição de Cristo. Então, Paulo vai ensinar aos romanos: olha, se vocês crerem que Deus o ressuscitou dos mortos e confessar com a sua boca que Ele é Deus, vocês serão salvos. Do capítulo 12 até o capítulo de número 16, Paulo, ele então vai falar sobre a prática cristã da justiça pela fé. E para nós encerrarmos aqui, capítulo 12, a partir do primeiro verso: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ao qual é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O versículo 1, Paulo, ele esboça aqui uma tipologia do Antigo Testamento, em que o povo, eles ofereciam sacrifícios ao sacerdote, e ele pegava aquele animal, que era completamente perfeito, imaculado, sem defeito, sem mancha, e oferecia aquele animal como sacrifício diante do Senhor. Quando Paulo se refere aqui a sacrifício, ele está falando que nós, assim como aqueles animais que eram oferecidos no Antigo Testamento, devemos ser irrepreensíveis, devemos ser sem mancha, devemos ser completamente sarados, limpos, perfeitos para uma grande obra que é o sacrifício. E ele vai dizer que o sacrifício agora não é mais morto, mas é vivo. Ele vai dizer que nós devemos apresentar ao Senhor, ao qual é o nosso culto racional. Ou seja, que nós devemos ser irrepreensíveis diante de Deus como um sacrifício, que não tinha defeito, que não tinha doença, que não tinha manchas, assim também devemos ser nós. Paulo exortando os irmãos à praticidade da vida cristã. Versículo 2, ele vai trazer uma influência aos cristãos a serem conformados com o mundo do seu tempo. E aqui você observa a contextualidade da cidade romana, que era uma cidade depravada moralmente, uma cidade pagã, uma cidade que começou a perseguir o cristianismo, que oprimia a igreja do seu tempo. E aqui Paulo vai dizer: não vos conformeis com o mundo, ou seja, o mundo daquela época, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo estava dizendo que eles não deveriam aceitar o que estava sendo imposto diante da sociedade naquele tempo, que eles não deveriam se conformar com o estado do mundo que existia naquela época, mas que eles deveriam ser transformados pela renovação do entendimento de Deus. E quando você observa a história da igreja, você vê que esses cristãos romanos praticaram e exerceram esse conselho de Paulo. Os cristãos foram perseguidos porque se recusaram a se encurvar diante do imperador Nero e o adorar como Deus. Foram acusados de serem rebeldes diante da civilização romana, porque rejeitaram uma ordenança do imperador que regia toda a cidade naquele tempo. Foram perseguidos e mortos por considerarem o cristianismo uma seita naquela época, que intervia nos principais negócios de Roma, e por essa razão foram lançados dentro do Coliseu, devorados por feras, pendurados em postes, queimados vivos para iluminar a cidade durante a noite. Tudo isso porque eles se recusaram a se conformar com o mundo daquele tempo.
foram completamente inconformados. Eles receberam essa orientação do apóstolo Paulo. Se fosse a igreja da contextualidade hoje, que nós estamos presenciando, será que de fato nós estaríamos dispostos a morrer por Cristo? Estaríamos dispostos a ser fiéis a Deus mediante um governo que tem tentado implantar na nossa sociedade várias leis que distorcem preceitos religiosos, que distorcem a lei moral, que distorcem a imagem da família? Será que nós permaneceremos fiéis a Deus mediante um governo que persegue a igreja, assim como foi o espelho do Império Romano? Esses cristãos não adoravam a Deus buscando algo em troca. Eles não buscavam a Deus por aquilo que Deus poderia dar. Eles serviam a Deus por aquilo que Deus é. O cristianismo naquele tempo, irmãos, não dava nada a não ser perseguição. Os cristãos dos primeiros séculos eles não recebiam uma vitória humana e material. Eles receberam uma vitória celestial, porque todos foram mortos e perseguidos. Mas hoje são vitoriosos na glória, são vitoriosos nas mansões celestiais. Que esse também seja o nosso objetivo. Que esse também seja o nosso propósito. Amém? Eu encerro então essa carta trazendo essa reflexão aos irmãos. Quero que você encurva